Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. A endocrinologia é admirável porque como especialidade, ela é moldada sobre grandes trials, né? de estudos multicêntricos, duplos cegos, randomizados, ou seja, extremamente controlados com milhares e milhares de pessoas. E se tem uma droga para se tratar uma determinada doença. E como que você sabe, então, que medicina não é ciência? Porque se a medicina fosse ciência, então você tem droga tal, trata doença tal, sucesso 100%. Sim. Não é assim. Não é assim. Olha a dificuldade para a gente tratar coisa que... uma infecção de garganta, por exemplo. Hoje, se você tem uma resistência bacteriana, um antibiótico que funcionava um ano atrás não funciona hoje. Você tem que trocar. Ah, mas aí... Quimioterapia funciona para determinados cânceres, outros não funciona. Às vezes um câncer que parece muito pequeno, é simplesmente uma quimioterapia rápida, ele acaba vencendo todo o tratamento. Às vezes aquele que você fala, estou com um paciente perdido, ele faz um tratamento e volta. Eu entendo. Deve ser duro para o médico também, que parece, né? Quando você fala, o médico ele traz uma responsabilidade que me parece que ele tem a solução de todas as questões e deve ser difícil carregar esse peso também. Eu acho que toda profissão ela tem sua dor, né? A dor da medicina é que essa aplicação da arte, né? Essa aplicação da ciência, ela não te garante o desfecho. E a vontade que você tem de olhar para o paciente... Foda. A vontade que você tem de olhar para o paciente e falar assim, você vai curar, você vai sair daqui, você não vai morrer. Hoje não. Uhum. E é foda, porque tem hora que você olha para o paciente e você sabe que se você pudesse falar isso, ele levantava. Então, só que você não pode. Você não pode, porque você não tem essa certeza. E eu vivi isso, por exemplo, trabalhando em porta de trauma, né? E você atende uma pessoa que ela tá vendo que ela tá perdendo um membro, ela tá prestes a não conseguir, por exemplo, jogar bola. Eu não vou mais conseguir jogar bola, né, doutor? Eu não vou conseguir fazer isso. e assim, a gente sabe que a forma que a pessoa encara o problema dela define muito daquilo que ela vai ter de recuperação, né? Vê o exemplo do Júlio, é um cara que ele bateu na porta de São Pedro falou assim, não, Julião, você tem mais coisa, volta aí. Hoje não. Né? Alguns meses depois, ele está programando o campeonato dele. Sabe? É outra cabeça, é outra programação. O computador que ele tem aqui é outro esquema, entendeu? Mas tem aquela pessoa que ela precisa daquele tapinha e que você não pode falar, mas você fala, fica tranquilo. Nós vamos fazer de tudo para você. Para ele entender que pelo menos existe a possibilidade da confiança de que aquilo que existir para ser feito por ele poderá ser feito. Então a dor da medicina é essa, é você não poder garantir para você que aquilo vai ter esse desfecho, porque, cara, aquilo que dá certo, eu vou te ser muito sincero, você esquece, mas todo dia você volta para casa com aquilo que não deu. E como o tempo passa, cada dia que passa é um insucesso mais que você coloca no teu travesseiro. E Sim. às vezes fica foda de dormir, cara. Pesa, né, cara? Pesa. Imagino, claro. Pesa. Imagino, porque é uma responsabilidade, não apenas a responsabilidade, como um peso, né? Que uma família inteira coloca, que o paciente coloca. Você acaba quase que sendo um pequeno Deus para ele. Você sabe que você não é Deus. Sim. Mas na cabeça dele, quem pode resolver esse problema é você. E mesmo que você saiba que não há o que fazer, você tem essa cobrança que não é indireta, é direta. E aí, doutor, eu vou ficar bem? Pô, essa é uma pergunta que deve ser muito dura de ouvir. É dura de ouvir porque... Eu vou ficar bem. Você sabendo que não vai ficar bem. Até porque qualquer gaguejada nessa resposta já diz muito, né? Ué, eu te falo o que aconteceu com a minha mãe. A gente fez o diagnóstico de câncer dela, né? Ela ficou
sangrando 6 meses sem atendimento no interior, porque ninguém atendia ela, porque era Covid, os médicos estavam tratando Covid, né? O convênio que eu pagava 15 anos para ela, nada, né? E quando ela me contou, olha, eu tô sangrando por baixo, né? Foi quanto tempo isso? 6 meses. Uma mulher de 60 anos sangrando por baixo, Rafinha é câncer até que se prove o contrário. Mas não tive dúvida, vem para São Paulo já. Mandei um motorista, busquei minha mãe, liguei para Carla Delácio, que é a médica dela, gineco dela. Carlinha, minha mãe tá sangrando. A Clara, no dia seguinte, conseguiu uma colposcopia com uma médica fenomenal, melhor do Brasil nesse negócio, lá no Alta Diagnósticos, aliás, fomos super bem atendidos, obrigado, Alta. 2 dias depois, minha mãe estava com o resultado, 1 semana depois ela estava sendo operada pelo João. João Manzano é um dos caras tops de robótica no Brasil e no mundo, né? Tem centenas de milhares de bobear de cirurgia aí nas costas. Você tem que mandar um abraço pra ele também, Muzi. Pois é, o João manda um beijo. E aí o que acontece? E vai que o João tá assistindo isso aqui, vê ele mandando um beijo pra todo mundo e ele não me manda um beijo não pro dá, João. né? Aí o João vai falar, o Muzi tem alguma coisa contra mim. Não, e o Fábio Cater, que foi um oncologista dela, cuida dela até hoje. Mas o que foi, né? A única coisa que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, é um tumor, a gente vai operar. Ah, mas o que é? Mãe, é um tumor, a gente vai operar, independente do que seja. Ah, mas o convênio, não interessa. O convênio, você é minha mãe. E a Roberta falou pra mim, ela falou, cara, a gente vende a casa, sua mãe vive. E eu segurando aqui e falando com a minha mãe. Operou no dia seguinte da operação, aí eu sentei com ela, porque aí como é que você não fala? Você vai ter que fazer quimioterapia, né? Que aliás, por causa da demora do tratamento, né? Ela teve que fazer quimioterapia, teve que fazer radioterapia, né? E ela não é tonta, tem 2 faculdades nas costas, né? Ciências sociais e psicologia. Então, boba ela não é. Sim. Né? Aí eu sentei com ela e falei assim, mãe, a senhora tinha um câncer, mas a senhora tá curada, tá? João operou a senhora, tá tudo bem, tirou tudo que é linfonodo, não sobrou nada, só que a gente vai ter que tomar as precauções para que isso não volte. Então, muito provavelmente, a senhora vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu vou levar a senhora saindo daqui do hospital pro Fábio Cater, que vai ser seu oncologista. Tudo bem? Aí eu achei que ela ia ficar surpresa. Ela olhou para mim e falou assim, eu sabia. Eu só não queria atrapalhar teu trabalho. E aí? Aí vem aqui, assim. Porque aí a tua mãe olha pra você e fala assim, eu preciso deixar um médico. E como é que você raciocina da pessoa ela ter essa clareza de falar assim, até onde é meu filho, até onde é o médico? Meu irmãozinho, que difícil foda, cara. isso, hein?